Olá, meus amores. Hoje, quinta-feira, nós já iremos fazer a revisão de História e Geografia. Tem outras aulas, mas a tia tá usando essa semana só para a gente revisar conteúdo, tá bom? Então, nós vamos fazer um resumo de tudo que nós falamos durante a unidade 4 no conteúdo de História. Então a gente vai falar primeiro do povo brasileiro, Como que o povo brasileiro se formou? Como que foi formado o povo brasileiro? Então, para eu contar isso daí, então eu tenho que falar já dos europeus. Os europeus eram os portugueses, na verdade, assim, a força maior era os portugueses. Os portugueses, eles estavam em busca de riquezas, então eles pegaram um navio que se chamava caravelas, entraram nessa caravela, e essa caravela, quem estava comandando era Pedro Álvares Cabral. Então Pedro Álvares Cabral, junto com uma expedição, muitas pessoas foram em busca de riquezas, em um local que se chamava Índia. Mas só que eles se perderam no meio do caminho, mas encontraram um povo. Quando eles chegaram lá, nesse local, eles imaginavam que lá era a Índia. Só que não era a Índia. Lá era um povoado. Algumas pessoas que moravam em aldeias. Então eles deram o nome dessas pessoas de índios, porque eles estavam em busca das Índias. Então, quando eles chegaram lá, eles imaginaram que lá era a Índia, só que não era. Lá era um povo que morava em aldeias, e aí deram o nome deles de índio. Quando eles chegaram lá, se assustaram bastante, porque encontraram um povo todo diferente, um povo que não usava roupa, um povo que não tinha muito conhecimento. E eles também se assustaram, o povo que estava nesse local. Eles se assustaram com os portugueses, porque os portugueses usavam roupas bem luxuosas, E eles ficaram bem confusos, os índios e os portugueses. E aí, nesse caminhar, os portugueses descobriram que eles eram um povo muito inocente. E que lá também tinha uma riqueza, que era o pau-brasil. E aí eles começaram a explorar os indígenas e acabou que eles roubaram a terra dos indígenas, E aí ficou por ali e se aproveitava dos indígenas, queria fazer os indígenas de escravos, só que os indígenas eles eram pouco, mas não era tanto. Aí os indígenas tentavam lutar, mas não conseguiam muito, porque os indígenas eles não tinham armas para lutar contra os portugueses. E acabou que os portugueses pegaram as terras dos indígenas. E lá eles começaram a explorar esse pau-brasil, Eles pegavam o pau-brasil, levavam para Portugal e faziam dinheiro. E os indígenas, tadinhos, não conseguiam dinheiro nenhum, trocava o pau-brasil por pente, por bugigangas, por espelhos. Eles faziam isso. Mas estava muito complicado, porque tinha que ter pessoas mais fortes. Aí os portugueses, com toda a sua maldade, foram até a África e pegaram os negros africanos e fizeram eles de escravos. A tia Manca já falou para você o que é escravo. Eles trabalhavam de sol a sol, apanhavam, não recebiam dinheiro, eram tratados mal. E eles ainda pegaram, e quando vinha trazer esses africanos, eles traziam eles, você acha que era nas caravelas? Claro que não, eram uns navios negreiros, aonde que eles eram trancados lá embaixo, assim, no porão dos navios. Eles eram presos em gaiolas, eles sofriam porque eles passavam muita fome, eles apanhavam, eles viviam na sujeira porque não tinha banheiro. Eles tinham que fazer suas necessidades e acabavam ficando doentes. Muitos negros africanos eram jogados no mar, Uns morriam por ali mesmo, nem chegavam até as terras
as terras dos indígenas. Mas, tia, o que tem a ver com os povos brasileiros? Então, como que se formou o povo brasileiro? Como esse povo foi indo para esse povoado, que agora é o nosso território brasileiro, então lá tinha portugueses, tinha índios e tinham africanos. Então eles viviam lá naquele local. E aí muitas vezes um africano se relacionava com um índio, um africano se relacionava com um branco. E aí foram criando várias etnias, né? Que a tia Mônica já falou, que é o cafuzo, o caboclo, o mulato, foram formando esse povo. Então, o nosso povo, ele foi formado, por isso que eles foram formados por 3 etnias, porque lá viviam os europeus, os indígenas e os africanos. Bom, então nós já falamos sobre o povo brasileiro. Depois que se formou o povo brasileiro, a gente tinha que ter alguma simbolização que representasse o povo brasileiro, né? Porque ali se tornou um território, né? Onde existia povos. Então foi criada a bandeira nacional, que é um símbolo. São 4 símbolos: a bandeira nacional, que a tia Mônica já estudou com vocês, o selo nacional, o brasão, né? E o hino nacional, que representa o povo brasileiro, é verdade? E aí depois foram criando, aí também nós falamos sobre os grupos sociais. O que são grupos sociais? Grupos sociais são pessoas que elas convivem no mesmo ambiente com o mesmo objetivo. Por exemplo, o primeiro grupo social que nós participamos é a nossa família. A nossa família é o primeiro grupo social, porque lá vocês têm o mesmo objetivo: dividir experiências, né? Regras, aprender as coisas com nossas famílias. Depois a gente vai participando de outros grupos, igual agora. Agora, qual é o grupo que vocês participam? O da escola. Aqui vocês têm o grupo da escola, vocês têm o grupo que é a classe de vocês, que é o 2º ano, né? E tem grupos de time de futebol, né? Tem grupos de igreja. Tia Mônica já falou de vários grupos sociais, então estou só relembrando. Tia já falou bastante coisa sobre os europeus, né? Que eram os portugueses que vieram para cá de caravelas, eles estavam em busca de riquezas, não é verdade? E nós falamos dos indígenas, só que eu falei um pouco das características dos indígenas. Os indígenas, eles viviam em aldeias. Nas aldeias construíam suas ocas, que a gente já falou sobre isso, né? Eles não tinham luxo, eles construíam suas casas com palhas, folhas, cipós, madeira, né? Então eles viviam em ocas, eles plantavam, eles não tinham muito interesse financeiro, né? E eles também foram explorados, mas não tanto como os africanos, porque os africanos estavam lá na terra deles, as pessoas tiravam eles de suas terras à força, levavam para o território brasileiro, e lá faziam eles de escravos, vendiam, eles eram comercializados, e eles sofreram muito, apanhavam muito, né? Eles viviam em senzalas. O que é senzalas? Chamando que eu já falo, senzalas era um galpão, onde é que não tinha nem um espaço bom para eles deitar, eles deitavam em esteira, passavam o dia todinho trabalhando, ainda dormiam em um lugar horrível. Aí trabalhava nas lavouras de cana-de-açúcar, trabalhava nas lavouras que os donos das terras, que eram os brancos, né, faziam. Então a tia fez um resumão de tudo. Não significa, a tia vai fazer a revisão, vou passar no quadro, só que a revisão está disponível na escola, igual a tia Mônica falou. Ela vai estar lá, aí você vai pegar, se você quiser vir aqui na secretaria, você vai falar: olha, eu quero as revisões. Aí a tia Xérica vai tirar a Xérica que você vai levar para sua casa. Ou então você vai tentar imprimir a atividade que também
a tia Shelida vai enviar para você. Se não conseguir, a tia vai passar no quadro e você vai copiar. Então não tem desculpa para não fazer esse dever, tá bom? Então a tia vai começar a responder as atividades de revisão, tá bom? Então me aguarda um pouquinho que eu já vou começar a escrever. Então vamos lá, meus amores, voltando, né? Então aqui está o questionário. Quem não conseguiu imprimir ou pegar na escola, tá aqui copiadinho no quadro, você copia em seu caderninho de história, tá? Vamos ver? Então, ó, o povo brasileiro é fruto de 3 etnias: indígenas, brancos e negros. Como base no que estudamos, responda as perguntas. Então, a primeira pergunta: qual etnia já habitavam as terras brasileiras antes da chegada? Tem um W aqui, antes da chegada, tá? Então deixa eu te arrumar que eu esqueci de colocar o W. Antes da chegada, tá bom? Antes da chegada dos portugueses. Então, quem é que já habitava as terras aqui antes da chegada dos portugueses? Fácil, não é? Eram os indígenas. Então, nós vamos responder a primeira pergunta. Os indígenas. Tá? Os indígenas, tia Mônica. Agora aqui, que serviam de mão de obra escrava. Então, quem que servia de mão de obra escrava? Quem que fazia os serviços manuais? Os negros. Eram qualquer negros? Não, eram os negros africanos, né? Que eles iam lá na África, lembra que a tia Mônica falou? Buscavam eles, faziam o comércio deles, traziam eles em navios negreiros. Então, chegaram ao Brasil em caravelas. Quem chegou aqui no Brasil? Quem chegou nas terras brasileiras de caravelas? Os portugueses. Muito bem, os portugueses. Né? Os portugueses. Então, essas são as respostas das perguntas de número 1. A tia vai dar uma afastadinha e já vou novamente dar uma pausa e fazer a questão de número 3, tá? Então vamos lá? A tia Mônica esqueceu de colocar aqui no plural, não é? Não é o português, é os portugueses, tá bom? Os portugueses. Então agora, a tia Mônica tinha falado questão 3, gente, questão 2. Então aqui, ó, a nossa nação brasileira pode ser representada por 4 símbolos. Escreva os nomes desses símbolos. Então, os símbolos que a tia Mônica falou na revisão é a bandeira nacional. Também tem o selo nacional. Também tem o brasão da República. E o nosso hino nacional. Beleza? Então tá aí a resposta. A bandeira nacional, que nós já até fizemos um trabalhinho, sabemos as cores toda, o selo nacional, que é igual a tia Mônica falou, que
geralmente é colocado em correspondências, em diploma, né? O brasão da República, que geralmente quem faz militares, eles têm esse broche do brasão. E o hino nacional, que nós sempre cantamos o hino nacional quando estamos aqui na sexta-feira, né? Porque é um símbolo, é uma simbolização que representa a nossa República, né? Então agora a questão 3, copiem aí. Os portugueses chegaram ao Brasil em uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, no ano de... Então Pedro Álvares Cabral comandava a expedição. Tive que a expedição é um grupo de pessoas que estavam em busca, né, das riquezas. E ele, quem comandava esse navio, né, era o Pedro Álvares Cabral. Então, qual foi o ano que eles chegaram aqui? 1978, 1500 ou 1650? Então, nós vamos marcar aqui, ó, 1500, tá bom? E a questão de número 4. Qual o nome da embarcação que os europeus chegaram ao Brasil? Então, o que é embarcação? Como é que era o nome do navio que traziam os portugueses? Então, eram as caravelas. Tá bom? Então, essas foram as questões 2, 3 e 4. Tá? Deixa eu botar uma licencinha para vocês pausarem, se caso precisar copiar, tá bom? E a tia ainda vai passar mais algumas questõezinhas. Então vamos lá, dando continuidade agora na questão 5. Então nós iremos fazer e já respondendo. Logo que nascemos, pertencemos ao grupo social. Qual o primeiro grupo social ao que pertencemos? Então, quando eu acabo de nascer, eu vou para o meu grupo. Qual é o meu grupo? O meu grupo, o primeiro é a minha família. Então, é o grupo familiar. Então, é o grupo familiar, tá? É o grupo da minha família. Aí, na questão número 6, lá está escrito: leia as palavras do quadro e complete as frases. Então, as frases vão ser completadas com a palavra pajé, cacique, cocá e tá. Bom? Tia, mas você não falou isso no início, mas tem, isso aqui a gente já estudou no nosso livrinho, então só vamos relembrar aqui na nossa revisãozinha. Então, qual é a primeira frase que nós vamos completar? Usados na cabeça pelo chefe dos indígenas. É o pajé que a gente coloca na cabeça? Não. É o cacique? Também não. É o cocá? Sim, o cocá é aquele feixe que eles colocam, né, na cabeça para enfeitar os índios. O líder espiritual da tribo. Então, quem é o líder? Né? Quem é o líder? É o pajé ou o cacique? O espiritual é o pajé. Tá? É o pajé que é o líder espiritual. Deixa eu colocar aqui o acentinho no líder, porque um pingo, líder é com acento. Líder. Então, conjunto de ocas. O conjunto de ocas é um grupinho de ocas, de casinhas de índios, se chama, um conjunto de ocas se chama cacique ou taba? Se chama taba, tá? Então, se cair na prova, o conjunto de ocas é taba. E quem é o chefe da tribo dos indígenas? O chefe é o cacique. Então, não confunda.
todos os dois são muito importantes, mas só que o espiritual é o pajé é o curandeiro, né? Que faz cura, que dá conselhos, que consegue falar com os espíritos, né? E o chefe da tribo é aquele guerreiro forte que comanda lá a tribo dos indígenas, tá bom? Então, vou dar uma licencinha para vocês fazerem aí a correção. Então vamos lá para a nossa questão de número 7. Então lá está escrito assim, ó, pinte somente as opções corretas. Então você vai pegar lá seu lápis de cor e você vai pintar o que for correto. A tia Mônica vai só sublinhar aqui para vocês entenderem. Então aqui, os negros africanos foram trazidos pelos portugueses para trabalhar nas lavouras como escravos. Isso é verdadeiro ou falso? Infelizmente é verdadeiro, né? Os negros, coitadinhos, eles realmente eram trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras lá de cana-de-açúcar, né? Trabalhar como escravos, né? Eles não recebiam nada por isso. Então essa primeira questão nós vamos pintar bem bonitinho com a cor clarinha para não estragar as letras. Então você vai pintar bonitinho lá. O segundo quadrinho. Os escravos vieram para o Brasil junto com os portugueses nas caravelas. Isso é falso, né? Lembra que a tia Mônica falou? O coitado dos escravos, eles vinham em navios negreiros, eles vinham em condições de maus tratos, né? Eles judiavam muito dos negros. Caravelas não vinham de caravelas. Então essa eu não vou pintar. Os escravos viviam em senzalas e eram muito maltratados pelos seus donos. Isso é verdade. Tia, mas eles não eram donos. Sim, eles eram donos, porque os escravos eles eram comprados. Então os donos das fazendas eram donos dos escravos, eles não tinham liberdade, né? Lembra que a tia Mônica falou que quando eles tentavam fugir daquela condição terrível, aí eles iam, o capitão do mato, capturar eles e aí batiam, judiavam deles. Então eles eram donos, sim, isso aqui é verdadeiro. Então nós vamos pintar essa aqui também. A tia tá só sublinhando porque não tem um lápis de cor assim para eu pintar aqui, mas aí você já sabe que você vai pintar esse quadrinho aqui. Então a última informação: os escravos recebiam um salário todos os meses e viviam felizes em suas casas. Quem dera se fosse isso, né? Eles nem recebiam e eles não viviam nem em casa, viviam em senzalas, um lugar ruim, que às vezes passava muito frio, eles não tinham nem muitas roupas, né? As roupas deles eram feitas de saco. Então é assim, foi muito triste a vida dos africanos, dos negros, né? Então vamos lá, a última questão: como chamavam os navios que traziam os negros africanos para o Brasil? Então a tia acabou de falar, né? Eram os navios negreiros. Os navios negreiros. Então, quando sabia que tinha navio negreiros, é porque vinha um monte de escravos para fazer eles de mercadoria. Então, essa é a nossa revisão de história. Tia, estuda só pela revisão? Não, você sabe que não. Tem outras coisas que a tia Mônica também fez com vocês lá na apostila complementar, no livro de atividade de reforço, né? Então nós vamos estudar tudo isso lá, porque pode cair uma questãozinha de lá também, tá bom? Mas a tia Mônica
acredita que todo mundo prestou atenção nas aulas, vão tirar aí vários 10, tá? Beijo e bom estudo para vocês.